Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora de Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Esta manhã estava fazendo o meu devocional e encontrei um livro que é uma exposição, versículo por versículo, de Romanos, com um esboço muito bom desse livro. Eu estava lendo algumas páginas e pensei em comentar com você algumas coisas que eu li. Eu encontrei alguns comentários interessantes. Um deles é o fato de que Paulo não descreve aqui, como eu disse anteriormente, dois tipos de crentes, o carnal e o espiritual, mas está fazendo um contraste entre a pessoa salva e não salva. Por exemplo, no versículo 5 vemos um contraste entre a carne e o espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito. No versículo 5 temos o primeiro contraste: os que são da carne, os incrédulos, e aqueles que são do espírito, os crentes. O incrédulo não tem o Espírito Santo, portanto, vive na carne e para a carne. E quando falamos carne, nós queremos dizer a natureza adâmica, a velha natureza. Sua mente está focada em satisfazer e gratificar a carne. Mas o crente, o Filho de Deus, tem o Espírito Santo e vive uma vida completamente diferente. Sua mente está focada nas coisas do Espírito. Isso não significa que o incrédulo nunca vai fazer nada de bom ou que o crente nunca vai fazer nada de errado. Significa que os seus desejos, ambições e aspirações são diferentes. Um vive para a carne, para agradar e satisfazer a velha natureza, e o outro vive para o espírito. O segundo contraste que vemos neste capítulo é morte e vida. Veja o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A morte é a vida. O incrédulo está vivo fisicamente, mas espiritualmente morto. O homem interior está morto para Deus e jamais responde às coisas do Espírito. Pode ser uma pessoa moral, pode ser uma pessoa boa, religiosa, mas não tem vida espiritual. Ele necessita do Espírito de vida em Cristo Jesus. Há um versículo muito interessante em 1 Timóteo 5 que diz: mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Versículo 6. Viver em deleites aqui significa viver para satisfazer a velha natureza adâmica. E no versículo 6 de Romanos temos o contraste. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, temos o contraste entre a vida e a morte. Depois, na última parte do versículo 6 e no versículo 7, temos o contraste entre inimizade e a paz com Deus. Observe as palavras do versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. No versículo 7, lemos que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando estamos estudando Romanos 7, vimos que a velha natureza se rebela contra Deus. Não se submete à lei de Deus. Por outro lado, aqueles que nascem de novo têm paz com Deus. No capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas o incrédulo está em guerra com Deus. Portanto, querido amigo, se você não conhece a Cristo e está ouvindo a este programa, deixe-me lembrá-lo. Você está em inimizade com Deus, está em conflito com Deus. Você sabe disso. Eu não preciso dizer isso para você. Você está lutando contra Deus. Se você não estiver lutando contra Deus, você seria salvo. Você precisa reconhecer que você é um pecador e precisa receber a Cristo como seu Salvador pessoal. Agora, aqueles que são salvos não estão mais em inimizade com Deus, não estão lutando contra Deus, mas estão tendo paz com Deus. Depois, no versículo 8 de Romanos 8, temos a diferença, ou melhor, o contraste entre agradar a carne, agradar a si mesmo e agradar a Deus. O versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne significa estar perdido, separado de Cristo. O incrédulo vive para agradar a si mesmo e muito raramente pensa em agradar a Deus. Se você estiver me ouvindo agora e não é salvo, você não pensa em agradar a Deus. Não se levanta de manhã e diz: o que eu posso fazer hoje para agradar a Deus? Isso jamais entra na mente de um incrédulo. Ser incrédulo é, portanto, não possuir o Espírito de Deus. É o lugar mais baixo que se pode chegar na vida.
Mas você não tem que ficar nesse nível. Através da fé em Cristo, você pode subir para um outro nível. Quando você conhecer a Cristo como seu Salvador, então você poderá agradar a Deus. Que alegria e que grande privilégio é agradar a Deus. Esta deve ser a ambição de todo crente. 1 Coríntios 10:31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este deve ser o nosso objetivo e ambição. Mas se você não é salvo, você não pode agradar a Deus. Depois, nos versículos de 9 a 11, diz que todo crente tem o Espírito Santo. Romanos 8:9 diz: Mas se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Paramos aqui em nosso último estudo. Todo crente tem o Espírito Santo, mas o que eu quero dizer, o que eu quero perguntar é: será que o Espírito Santo nos tem completamente? Não é o suficiente o cristão ter o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos ter também. Nós não podemos receber parte do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ou você tem ou você não o tem. Ele habita em você ou não. Você é salvo ou está perdido. Não há meio termo. Depois que fomos salvos, estamos sob o controle do Espírito Santo? O Espírito Santo controla os nossos pensamentos, as nossas aspirações, nossos desejos, nossas ambições? Estamos vivendo sob seu controle? Ele nos tem por completo, corpo, alma e espírito? Esta é então a ideia dos versículos que vamos ver. Bem, chegamos ao versículo 13, e este é um versículo muito importante. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Por favor, sublinhe aí este versículo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, aqueles que vivem na carne são incrédulos. E a morte aqui não é somente a morte física, mas também a morte espiritual. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 13:14 é um versículo muito interessante porque ele se encaixa perfeitamente no capítulo 8. Ele diz: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Não dê oportunidade, não leia literatura inapropriada, programas de televisão que não convêm, não vá a lugares que apelam à carne. E então ele diz: Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Observe o contraste. O espírito de vida e o espírito de morte. Se viver de segundo a carne, há vez de morrer. Mas aqui temos um espírito de morte diferente. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O corpo aqui é instrumento pelo qual a velha natureza, a natureza que herdamos de Adão, a carne, se satisfaz. As coisas que eu olho, as coisas que eu ouço, as conversas que tenho com as pessoas, as coisas que eu como, tudo que entra em contato com os 5 sentidos do corpo é importante. E o corpo se torna um instrumento pelo qual a velha criatura, a carne, é gratificada. A carne encontra a sua satisfação através dos sentidos. E aqui temos tanto a responsabilidade humana como a capacidade dada por Deus. Veja aqui no versículo 13, a última parte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, observe que o poder pelo qual fazemos tudo isso é através do Espírito. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Neste versículo vemos tanto o poder de Deus como a responsabilidade humana. Mas como vamos fazer isso? De onde vem o poder? Através do Espírito Santo. A carne ou a velha natureza não pode ser destruída. Não pode ser erradicada, mas podemos viver dia a dia sem que ela nos controle. As obras que vêm da carne, a velha natureza, nós podemos fazer morrer dia a dia. Isso não é algo que acontece de uma vez, mas é algo contínuo. Nos dias de hoje, o desejo do álcool, cigarro, sexo ilícito são comuns. Tudo o que precisamos fazer é ligar a televisão e ver como as pessoas são viciadas em álcool, drogas e não podem controlar os seus impulsos sexuais. Esses pecados são muito comuns hoje em dia. E deixe-me dizer uma coisa. Antes de me converter, algumas dessas coisas faziam parte da minha vida. Agora, o desejo por essas coisas não existe mais. Eu não tenho desejo de cigarro, drogas ou álcool, mas os pecados do meu temperamento e personalidade ainda desejam ser alimentados. Estes e muitos outros pecados, como orgulho, inveja, cobiça, ciúme e assim por diante, devem ser tratados diariamente, a cada hora do dia. Devemos fazer morrer as obras do corpo e então viveremos. Viveremos em uma nova liberdade do poder do pecado. Viveremos desfrutando a nossa comunhão com Deus. Vamos viver nos deleitando na palavra de Deus e na oração.
Vamos viver com a felicidade de ter a paz interior e o contentamento. Vamos viver conscientes de que tudo está bem entre a nossa alma e o nosso Salvador. Nós vamos viver no privilégio de trazer bênçãos para a vida dos outros. E que alegria expressar isso que o versículo 13 diz: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A vida cristã vitoriosa nos oferece uma perspectiva maravilhosa. Agora deixe-me perguntar uma coisa: você está vivendo? Você está realmente vivendo? O versículo diz: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Somente você pode responder a esta pergunta. Vamos ler o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito significa que somos controlados pelo Espírito. É sinônimo do versículo 4, é o mesmo que andar no Espírito, ou como diz o versículo 6, inclinação do Espírito. O versículo 11 fala sobre o Espírito habitando em nós, e no versículo 13, sobre fazer morrer os desejos da carne. Ser guiado pelo Espírito é desfrutar do controle do Espírito, eliminando tudo que não é de Deus, para que o Espírito Santo não seja entristecido. Efésios 5:18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Estar cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito Santo. E se entristecemos o Espírito Santo, então, é claro, o versículo 14 não seria uma realidade em nossas vidas, não se aplicaria a nós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se entristecemos o Espírito Santo, não estamos sendo guiados por ele, e ele pode ser entristecido pelo pecado. Efésios 4, versículos 30 a 32 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bem, aqui temos algumas maneiras pelas quais nós entristecemos o Espírito Santo. Não precisamos cometer pecados monstruosos ou imoralidade. Veja que diz: a amargura, a ira, a raiva, gritaria, blasfêmia, não ser benignos, não perdoar os outros. Desta forma, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Muito bem, versículo 14 de Romanos 8 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra filhos aqui sugere uma relação entre pai e filho, e é uma palavra muito importante. O crente é um filho de Deus, e nós só podemos dizer que somos filhos de Deus se vivemos uma vida que demonstra isso. A palavra filho expressa o valor da posição, do seu caráter e da sua conduta. Ambos devem ser coerentes com esta relação. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie? O filho pródigo estava longe de casa e longe da comunhão do pai e longe da orientação de seu pai. Então, o que ele fez? Ele cedeu aos desejos da carne. Na verdade, a Bíblia diz nesta parábola em Lucas que ele se alimentou com o lixo deste mundo, sem ouvir o sábio conselho de seu pai. Se nos alimentarmos com a má literatura e programas de televisão e muitas outras coisas, muitas outras formas de lixo do mundo, vamos deixar de lado o sábio conselho do Pai e a sua orientação. Nós não seremos capazes de amadurecer como filhos adultos. Também não poderemos experimentar a orientação do Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro guia, o guia para todos os que desejam ser guiados e compreender a verdade espiritual. Precisamos da orientação e direção do Espírito Santo. Podemos diferenciar verdadeiros filhos de falsos mestres, verdadeiros filhos de crianças imaturas. E como? Pela maneira que eles são guiados pelo Espírito Santo. Não sei você, mas eu preciso da orientação do Espírito Santo em minha vida. Já fiz várias decisões erradas. Eu fiz decisões com base na carne, nos desejos da carne, da velha criatura. Eu preciso da orientação do Espírito Santo de Deus em minha vida. E como o Espírito nos guia? Em primeiro lugar, através da palavra de Deus. Devemos ser homens e mulheres que amam a Bíblia. Devemos separar o tempo necessário todos os dias para ler e estudar a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. E então seremos guiados pelo Espírito Santo. Ele pode nos guiar através da bondade e a ajuda de outros crentes maduros.
pode guiar-nos através das circunstâncias, mas fundamentalmente e principalmente, o Espírito nos guia através da palavra de Deus. Aqui vemos, mais uma vez, o valor e a importância do estudo diário, da leitura diária da palavra de Deus. Se você seguir o ensino da palavra de Deus, não tem como errar. Se você viver de acordo com o que diz a palavra de Deus, você não vai errar. A Bíblia é a nossa bússola, o nosso mapa, o nosso guia. E o Espírito Santo nos guia através da palavra. Não vá atrás de experiência. Eu não creio que você possa ser guiado através da experiência de outra pessoa. Você é guiado pela palavra de Deus. Não tente copiar algo que alguém experimentou. Deus nos guia através da sua palavra. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sua maturidade como filho adulto é exposta quando você segue os ensinamentos da palavra de Deus. Bem, o versículo 15 faz uma conclusão desta parte do capítulo, a parte que fala sobre santificação. Vamos ler o versículo 15. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez andardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que significa isso? Os filhos não são escravos, em nenhum sentido da palavra. Você viu a palavra escravidão aqui? Por que não recebestes o espírito de escravidão? Nós somos filhos, não escravos, e como filhos de Deus, nós nunca vamos ser sujeitos a qualquer tipo de escravidão por Deus. Um espírito de escravidão só pode incutir medo, e para mim é maravilhoso que, como filhos de Deus, não ficamos cheios de medo diante do Pai Celestial. Antes de crermos, estávamos legalmente presos ao medo e ao juízo, mas agora as coisas são bem diferentes. O Espírito Santo veio aos nossos corações e removeu todo o medo, e em vez de nos chegarmos a Deus com medo, fazemos isso em amor. O estado de medo era o que vivíamos antes da salvação. O espírito de ansiedade e medo do castigo, é o que o escravo tem, mas isso não existe nos corações dos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Quando nascemos de novo pelo Espírito Santo, temos um sentimento diferente em relação a Deus, a cabeça da Trindade. Quando o filho pródigo voltou, ele estava disposto a ser como um dos seus servos, mas seu pai não aprovou isto. Ele trouxe a melhor túnica e um anel e disse: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Observe, todo o medo que estava no coração do filho desapareceu. Não porque ele merecia, mas pela graça do Pai. Assim acontece com aqueles que estão em Cristo. O versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Em Gálatas 4:6, o Espírito Santo que está em nossos corações é que clama, Abba, Pai. Aqui em Romanos, vemos que o mesmo clamor vem do nosso interior. Isto mostra como o espírito do homem regenerado está estreitamente ligado ao Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho como o espírito humano da relação do crente com Deus. É obra do Espírito Santo, não nossa, convencer os homens de que somos filhos de Deus. Eu nunca digo a ninguém que ele é salvo, aponto as Escrituras e deixo que o Espírito Santo, através da palavra, lhe diga que é salvo. A palavra Abba é o equivalente em aramaico para pai ou papai. É uma expressão carinhosa. Nosso Senhor usou estas palavras em Marcos 14:36 e a repetição simplesmente mostra afeto. E que maravilhoso versículo. Vamos ler novamente. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Neste versículo temos a mesma palavra de duas formas diferentes. A adoção é algo futuro. Este é o momento em que o crente será arrebatado e passará a ser como Jesus. O fato de que é algo do futuro está muito claro em Romanos 8:23, onde diz que esperamos a adoção. Deus é nosso Pai agora. Nós, os crentes, somos seus filhos agora. Não há dúvida sobre isso. A presença do Espírito Santo em nossas vidas aqui, chamando de Espírito de adoção, é a garantia de que seremos aperfeiçoados quando Cristo vier nos buscar. Fomos predestinados para isso, de acordo com Efésios 1:5. Ele nos predestinou para a adoção. O objetivo da perfeita santificação que Deus preparou para você e para mim como cristãos vai se consumar quando Cristo voltar. Por que não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor?
mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Papai, isso é o que significa Abba, é um termo carinhoso. Bem, o nosso tempo acabou por hoje. Em nosso próximo programa, vamos continuar estudando Romanos, capítulo 8. Que Deus o abençoe, obrigado por ouvir o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet, www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.